Quando me pediram para escrever aquele livro sobre ansiedade, estresse e depressão, foi um pedido do Departamento da Vida Canção Nova em consequência do que está acontecendo com os nossos jovens hoje. Então, ninguém melhor do que a doutora Elaine Ribeiro, psicóloga, neuropsicóloga, ela que é psicóloga clínica, para estar esclarecendo um pouco o que está acontecendo com a nossa juventude, né? Com esses adolescentes e até pré-adolescentes, né? Bem-vinda, Elaine. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada mais uma vez pelo convite. E aí, o que está acontecendo? Então, a gente vive um tempo de muitos transtornos e de uma vida familiar bastante conturbada para muitos jovens. Quando a gente fala em transtornos de comportamento na adolescência, nós temos sempre que pensar aonde esse jovem está inserido, então qual ambiente ele está colocado. Então esse é o primeiro ponto importante se entender, né? Qual é o histórico dessa família? Então, o histórico de saúde mesmo, né? Porque muitas vezes o transtorno emocional no adolescente, ele vem de uma genética familiar. Com certeza. Né? Mas ele vem também de um desamparo afetivo, então de uma história familiar às vezes muito conturbada, que estoura na adolescência, da oferta de muitas coisas. Então hoje a gente tem jovens que têm acesso a tudo. A tecnologia, fala que é uma bênção, mas também pode ser uma perdição. Exatamente. Né? Porque você, por exemplo, no mundo das drogas, né? De uma infinidade de drogas, de uma infinidade de hábitos que não são os mais adequados e que podem levar esse jovem a ter uma série de comportamentos. Então até aquela famosa maconha que nos anos 70 era tão assim, tranquila, né? Então era uma coisa para abrir os pensamentos. Hoje ela já é totalmente transformada e ela pode ser um fator, por exemplo, disruptivo para uma esquizofrenia. Olha. Então eu acho que são alguns pontos para a gente começar a pensar, né? Elaine, e me explica uma coisa, porque eu já li algo que para algumas pessoas, eu vou fazer uma experiência, e tudo bem, ele experimenta, não acontece assim nada, digamos assim, ela consegue parar. Mas tem pessoas que dessa experiência não vicia. É algo assim mesmo? Algo assim, ou algo, por exemplo, como uma vez um caso que eu acompanhei de um jovem que tinha um histórico familiar de esquizofrenia e no uso de maconha, estourou, foi o gatilho para uma esquizofrenia que é irreversível. Então a gente sabe que é um quadro que não tem volta, ele tem controle, mas não tem retorno. Certo. Então essa questão assim, para alguns organismos ele pode ter um potencial para viciar, outros não. Certo. O álcool, por exemplo, eu posso ter jovens que têm uma tolerância ao álcool maior, e aí qual é a resposta que eles dão? Eu tomo e não dá nada, né? E para o outro, um meio copinho de qualquer substância já faz um efeito. Exato. Bom, quais são os principais, hoje, transtornos de comportamento que vemos entre os adolescentes e os fatores que levam a esses transtornos? Então, vamos lá. Um principal transtorno que a gente observa na adolescência é o transtorno opositor desafiador. Então, o nome já diz tudo. Eu sou aquele do contra, que tenho acessos de raiva, que desafio regras, que desafio normas, que tem rompantes de comportamento. Então ele está bem e daqui a pouco ele é contrariado, e ele quebra a casa e ele não respeita a regra e norma. E assim, você começa a perceber que o seu jovem tem alguma diferença nesse comportamento opositor na fase da infância. Quando ele não tem, por exemplo, compaixão, quando ele não tem empatia pelo outro, quando ele faz alguma coisa e não sente pena, sabe aquela coisa? Sim. Machuca animais. Sim. Então você começa a perceber, opa, né? Não divide as coisas, tem um comportamento antissocial. Então a gente fala da adolescência, mas essas coisas começam a acontecer na infância. Às vezes você pergunta para o pai, mas você lembra do seu filho? Não, era uma criança normal. E aí você começa a explorar os hábitos e vê que não tinha nada normal. Só que esse transtorno opositor desafiador, ele pode estar associado com depressão, com ansiedade, com TDAH, com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então a gente pode ter coisas conjuntas, né? Então os sinais, desempenho escolar é um outro sinal. Ele vinha muito bem no colégio e daqui a pouco as notas começam a cair, ele começa a perder interesse
né, por estar no colégio. Às vezes sofreu alguma agressão, o famoso bullying no colégio. Então é importante que você fique atento, porque os comportamentos mudam. Ele era sociável, daqui a pouco está no quarto. Né? Tinha muitos amigos, passa a ter poucos amigos, ou não quer contato social. Então são os principais pontos de atenção. Troca o dia pela noite. Né? Então a tecnologia às vezes favorece isso, né? Que o jovem fique até tarde ali, mas não tem disposição nenhuma para acordar. Começa a ter um descuidado com a sua parte de higiene, de apresentação. Então, esses são pontos que a gente tem que prestar bastante atenção. Você vê como uma coisa leva a outra, né? Porque quem troca o dia pela noite já tem um prejuízo tão grande da produção de melatonina. Então, você já vai começando a estender isso, quer dizer, é quase um trator, assim, que vai arrastando destruindo tudo. Porque o que você teria para ser consertado durante o sono, não é? E só vai agravando. Sim, nossa, exato. isso é uma coisa para se pensar muito. Bom, você já falou de como que podemos observar isso. Agora, como que um pai, uma mãe que estão vivenciando essa situação, o que eles podem fazer ou o que eles têm que fazer? E tem várias faixas etárias que em cada uma a gente age de uma maneira diferente, não é? Exato, exato. Então, assim, primeiro, eu não sei para onde correr. Você tem um médico que conhece mais o seu filho? Às vezes você tem um receio, para onde eu levo? Isso. Leva naquele mais próximo. Às vezes até no pediatra mesmo. É o pediatra, é o ebiatra, o que cuida do jovem, leva e começa a conversar. Às vezes você vai ter, primeiro, você vai ter que encarar que tem alguma coisa errada. O que acontece na adolescência é que os pais vão negligenciando a situação. Não é nada, vai passar, é da adolescência. E às vezes não é da adolescência só, né? Então, preciso de um psiquiatra? Peça indicações. Então, às vezes, esse próprio médico vai te encaminhar para um profissional da psiquiatria da infância e da adolescência. Mas ele vai encher meu filho de medicamento. Tenha discernimento, pergunte, olha, por que está me passando isso? Por que ele vai tomar essa medicação? Por quanto tempo? E muitas vezes procure sim um terapeuta, só que, no caso do adolescente, muitas vezes a família também precisa fazer psicoterapia. Por quê? Muitas vezes os conflitos estão no núcleo familiar. E se só o jovem faz e a família não faz, a coisa não anda. Exatamente. Então é importante. Vamos supor que foi indicado só para adolescente, mas você, pai e mãe, procure o profissional da psicologia. Como está indo meu filho? Você tem alguma indicação para nos dar? Você nos orienta em alguma coisa? Então o profissional pode ajudar sim. Elaine, por que eu falei dessas faixas etárias? Porque tem um momento em que esse adolescente pode se negar a tomar os medicamentos. O que os pais podem fazer nesse caso? Sendo que é aquela pessoa, aquele adolescente que, como você disse, não, ele está tudo bem desde que não aborreça, porque aí de repente num rompante ele quebra a casa. Sim, ou ele toma todos os medicamentos, né? Também. Então, mas nesse caso, quando ele não quer tomar os medicamentos, e como é que a família pode lidar nessa situação? Eu acho que começa da indicação médica, da orientação médica. Então, no médico colocar os prós e os contras, o que ele tem que fazer, quais os benefícios que ele vai ter com a medicação, o que ele não pode fazer, porque às vezes ele consome álcool junto. Então, esta orientação. E os pais estarem de olho. Então, às vezes o jovem vai estar tão prejudicado e é o pai quem vai ter que dar a medicação. Ok, você está falando do jovem. Em que faixa etária isso acontece? E se tem períodos em que começou, mas tem mais para frente termina? Como que é isso? Geralmente, na faixa dos 12 aos 14, 16, a coisa começa mais porque calha bem com aquele auge da adolescência. Certo. Então, você junta ali com a explosão de hormônios, com a sua questão social, de estabelecimento na sociedade. Então, é a faixa de mais ocorrência dessas situações. E você já viu casos em que se estabelece isso e depois passa espontaneamente? Sim. Muitos, às vezes, tratados com uma resolução tranquila. Outros que aderem psicoterapia e a própria psicoterapia ela já ajuda nessas questões. Né? E mais alguns jovens que vão levar esses quadros para a fase adulta. Então, se a gente trata a adolescência, a gente previne situações adultas. Tá ótimo, Elaine, super obrigada. Então, viu, a gente tá aqui, né, para esclarecer, porque quantos pais, né,
que de repente estão vendo essa situação, mas a gente também, o pai e a mãe estão assim, conturbado, a vida está conturbada no dia a dia, tantos problemas, tantos desafios para superar, que às vezes a gente não tem aquela, sabe, aquela visão sutil que precisa ter. Então, uma coisa muito boa é quando nós temos famílias que rezam juntas, né? Aí é perfeito, mas pode ser também uma dica para você, mãe, para você, pai, antes de dormir. Peça o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo, olha, é infalível no sentido de te dar a palavra certa na hora certa, para você conduzir esse filho para, né, resolver esses transtornos que hoje assolam, assim, a grande parte dos nossos jovens. Obrigada, Elaine. Muito obrigada mais uma vez. Nós estamos aqui sempre à disposição, porque esse programa é feito para você. Aguardo no próximo Mais Saúde, lembrando que todas essas entrevistas podem ser assistidas novamente e divulgadas através do Canção Nova Play, tá? E lembrando que temos o nosso bendito canal do YouTube, que eu estou esquecendo de falar, depois o Dr. Rock me quebra, assim, que tem o nosso canal do YouTube, o dele, o meu, para vocês também darem sequência em vários outros assuntos também que vão fazer diferença na sua saúde. Até o próximo programa.